Olá, pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. Hoje nós falaremos sobre mediunidade de efeitos físicos. Dizem que é muito raro existirem pessoas que têm mediunidade de efeito físico, o que é um grande engano. As pessoas apenas não sabem que elas têm esse tipo de mediunidade, pois sem um médium de efeito físico não acontece nenhum efeito físico na casa das pessoas. Se estiver ocorrendo um efeito físico, como aparições, barulhos, vultos na sua casa, então na sua família, ou você ou alguém é um médium de efeito físico. É isso aí, fique conosco e é logo depois da vinheta. O que são médiuns de efeitos físicos? Os médiuns de efeitos físicos são aqueles capazes de doar uma parte da sua energia corporal, que é chamado também de fluido magnético ou esotericamente chamado de bioplasma. O bioplasma é um acúmulo de energia vital capaz de proporcionar aos espíritos que causem efeitos físicos, como barulhos, sons, mover objetos ou até mesmo a materialização de espíritos. Já pensaram nisso? De repente na sua casa aí tem um médium de efeitos físicos e nós vamos desvendar agora esses mistérios item por item para você poder entender bem sobre esse assunto. Esse tipo de energia que a gente está falando é um tipo de energia que somente as pessoas encarnadas possuem. Sem esse fluido, nenhum espírito pode fazer nada, nenhum tipo de manifestação. Por isso, se está acontecendo manifestações na sua casa, alguém aí é um médium de efeitos físicos. Esse tipo de energia é uma energia que o nosso corpo tira do universo e processa. E os espíritos, por não terem corpo, não têm como processar esse tipo de energia. E é por isso que eles precisam dos médiuns de efeito físico para fornecer essa energia para eles, para que eles possam se comunicar conosco. No entanto, a diferença desse tipo de mediunidade para as outras é que o médium de efeitos físicos, muitas vezes ele doa sem saber que está doando. Ele doa inconscientemente, porque ele nem sabe disso, enquanto que os outros médiuns, eles têm consciência do que está acontecendo, eles sabem que estão recebendo uma mensagem, eles sabem que vão incorporar, mas a doação desse bioplasma ou ectoplasma, como muitos chamam, muitas vezes é inconsciente e o médium não tem um domínio sobre isso. Mas alguns médiuns mais desenvolvidos costumam a ter o domínio sobre isso e doar quando eles querem. O principal objetivo desse vídeo é porque alguns médiuns de efeito físico que não sabem que são médiuns de efeito físico podem passar por momentos que eles acham que estão sendo atacados espiritualmente, ou que estão sendo assombrados, ou que estão fazendo alguma coisa contra eles, quando na verdade são eles mesmos que estão doando a energia para que ocorram esses efeitos físicos na sua residência, e algumas vezes são por alguns motivos especiais. E é sobre esses motivos especiais que geram essa doação que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes o Francisco vai explicar um pouquinho mais sobre esse fluido magnético, como é que ele se manifesta aqui no plano físico. A primeira coisa que vocês precisam entender é que nós não temos só esse corpo físico, nós temos outros corpos que não são visíveis. Então, por exemplo, nós temos um corpo astral, que é também chamado de corpo do espírito. Quando nós desencarnamos, nós vamos habitar esse corpo astral. E existe também um outro corpo que é o intermediário entre o corpo astral e o corpo físico. É chamado de corpo energético. Nesse corpo energético é de onde se condensam as energias que vão ser transformadas pelos chakras, que são centros de forças, e vão ser enviados para o corpo físico, como a energia vital que nós precisamos para a nossa saúde, para a nossa vida, enfim, e tudo que nós fazemos, que nós temos que empregar essa energia. Essa energia também é chamada de bioenergia, mas também foi chamada originalmente de fluido espiritual, e depois também por fluido magnético, ou até mesmo eletromagnético. Então são várias denominações que eu estou tentando explicar para vocês, para que haja um entendimento pleno. Essa energia ela percorre todo o nosso corpo e irriga de bioenergia, ou seja, estamos energizados. Ela transpassa por todos os poros do corpo, formando filamentos que podem chegar até 2 metros de distância, formando uma energia em volta do nosso corpo, que é chamada de aura. A aura ela já foi fotografada por uma máquina chamada Killian, que depois outras foram criadas também, que tem essa mesma função, fotografar a energia que é emanada do corpo. Foi notado também que a aura, quando a pessoa está em pleno equilíbrio, ela é brilhante, ela é dourada, ela é alaranjada,
Se a pessoa está voltada para o lado espiritual, ela tem a tonalidade azulada. Se é um médium de cura, ela emite cores esverdeadas. Quando a pessoa pensa em purificação, cores violeta, inclusive. E quando a pessoa está em desequilíbrio emocional, quando ela está nervosa, quando ela está chateada, há alterações nessa energia. Nessas alterações, se tiver uma grande profundidade emocional, você está muito nervosa, muito tensa, se ela for um médium de efeitos físicos, ela pode exteriorizar essa energia. Essa energia, então, passa a se chamar bioplasma ou ectoplasma. Os espíritos, eles têm a capacidade de absorver essa energia quando estão por perto e assim realizarem os tais fenômenos físicos. O que são considerados efeitos físicos? São quando ocorrem efeitos reais no plano físico que todos que estão no ambiente percebem. Por exemplo, um objeto voa, sai voando, é jogado, né, pelo espírito. Ou então o espírito fala e todos ouvem a voz. Não apenas um que é vidente ou clareaudiente que vai ouvir a voz, mas todos que estão ali no ambiente ouvem a voz, ouvem batidas, passos, objetos se movimentam. O espírito pode escrever muitas vezes sem precisar de um médium para psicografar, e às vezes aparece uma coisa escrita numa página de um livro, no meio de um livro, ou uma folha jogada, um recado espiritual que o espírito mandou, bater portas, objetos caírem, enfim, ele pode fazer coisas que só nós fazemos quando estamos encarnados. E o que é mais impressionante nesses fenômenos é o fenômeno da materialização. Eles são capazes de materializar objetos do plano astral para o plano físico e levarem também objetos do plano físico para o plano astral. Isso vai um pouco mais adiante. Já foram feitas pesquisas científicas, inclusive com presenças de médicos e pessoas até que eram descrentes totalmente, de espíritos materializados que permitiram o toque, inclusive medir até a própria pulsação. Além disso, eles também podem transportar objetos, por exemplo, de um lugar para o outro. Muitas vezes a pessoa não sabe que ela é um médium de efeitos físicos, porque ela não está ligada com a espiritualidade ou com o espiritismo, e ela nem pensa nisso, mas mesmo assim ela é um médium de efeitos físicos. E para identificar isso, nós listamos aqui 10 sinais que indicam que você ou alguém na sua casa é um médium de efeitos físicos. Fique ligado! O sinal de que você é um médium de efeitos físicos é que efeitos físicos acontecem quando você está no ambiente. Quando você está em casa, acontecem coisas, portas batem, coisas movem de lugar, parece que vê vultos. Mas quando você não está, essas coisas não acontecem em casa. E as pessoas da família até comentam sobre isso. Ou às vezes vocês podem participar, por exemplo, de mesa branca, ou então de sessões de tabuíja, de copo, e acontecem coisas quando você está. Depois o grupo refaz a sessão novamente e você não está e não acontece nada. E comentam com você ou com essa pessoa da sua família que é o doador do fluido magnético, e então, sem a presença dessa pessoa, os efeitos não acontecem. Se você se sente perseguido, por exemplo, sempre acontece coisas com você, é porque provavelmente você é um médium de efeitos físicos. O médium de efeitos físicos, ele também é um médium de cura. Ele consegue passar através das suas mãos a sua bioenergia. Dessa maneira, ele consegue a cura da pessoa. Ele consegue até mesmo impregnar o objeto com o seu magnetismo pessoal para que possa proteger uma pessoa ou alguma coisa nesse sentido. Mas o que é importante você saber é que todo médium de efeitos físicos, ele é também um médium de cura. Isso torna você uma pessoa muito especial, por isso vale a pena entender um pouco mais sobre a sua mediunidade. A principal característica é que quando você vai fazer um passe mediúnico, a sua mão esquenta e de repente você consegue perceber um brilho que passa através das suas mãos para a pessoa. Nesse momento, você está transferindo a bioenergia para a pessoa. Sinal que você é um médium de efeitos físicos é que quando você tem aquilo que a gente chama de boca maldita. Você fala, acontece. Principalmente se você estiver com raiva. Se você ficar com raiva e jogar uma praguinha, tipo assim, tomara que caia, tomara que quebre esse objeto, porque você ficou com raiva de alguma coisa, acontece. Por que que acontece? Porque você conseguiu direcionar essa energia e a coisa então se materializa, acaba acontecendo.
quarto sintoma é quando você fica nervoso. Quando o médium de efeitos físicos ele fica nervoso, ele impregna o ambiente com uma energia característica por causa da sua alteração no seu estado emocional. Então isso faz com que objetos de vidro, objetos de cerâmica, fiquem impregnados dessa energia de tal forma que eles chegam até a estourar. Então é muito comum até as pessoas falarem, olha, quebrou o objeto, parece que descarregou uma energia ruim. Mas de fato, nesse caso específico, essa energia veio do próprio médium. Ele condensou a energia, o objeto se carregou e acabou quebrando. Sinal de que você pode ser um médium de efeitos físicos é quando você sente medo ou quando você fica impressionado com uma situação, com um filme de terror, com um enterro, por exemplo, e você sente um desconforto, um medo. Então, na sua casa começam a acontecer coisas. As coisas se movem, a noite começa a estalar, fazer barulhos, você pode até ouvir vozes, passos. Você pensa que atraiu coisas ruins, quando na verdade é você mesmo que está causando essas coisas por causa do seu medo. Então são formas de pensamento que estão tomando forma e estão agindo ali. Você deve tomar cuidado para não ficar emanando esse tipo de pensamento, esse tipo de energia, porque você pode mesmo acabar atraindo coisas ruins que se alimentam desse tipo de energia. Então, se ficar muito impressionado, se acontecer alguma coisa que deixou você com medo, antes de dormir, principalmente, que é o momento que a gente fica mais vulnerável, é bom você fazer um banho de ervas, fazer uma meditação, orar, para você se desligar desses pensamentos ruins, de medo e de opressão e dormir em paz então, porque senão você pode começar a emanar esse tipo de energia e as coisas acontecerem por você mesmo e você vai ficar com medo de espíritos que ainda não estão ali, mas que você pode atrair. Agora eu vou explicar um fenômeno que é bem interessante. Esses médiuns que vão exteriorizando esse medo, essa energia, capaz de criar sons ou de repente formas de pensamento, pode chegar a um estágio muito maior e até mesmo criar um ser artificial. Vocês já pensaram nisso? Esse ser artificial, ele pode atacar o próprio médium, pode atacar as pessoas da família, porque ele acredita de fato que está sendo vítima de um ataque astral. Ele está criando essa energia, a energia tomou forma e acaba atacando toda a família. Acontecem fenômenos nos objetos eletrônicos. Às vezes eles se ligam sozinho, falam, você ouve vozes pela televisão ou pelo rádio, ou então os objetos eletrônicos queimam, coisas pegam fogo na sua casa do nada, ou até mesmo descarregam as baterias do celular, do carro, de coisas que têm bateria, como câmeras também, muito rapidamente. Assim, chupa a bateria e acontece algum efeito físico em seguida, uma manifestação. É porque os espíritos também tiram energia dessas coisas e junta com a energia do médium para poder fazer então um efeito físico. Autossabotagem energética é quando o médium ele cria uma energia de tal forma no seu entorno que acaba tornando ele depressivo, ele fica mal, pode ficar doente, ele começa a colocar coisas na cabeça, criar fantasmas onde não existem, e essa energia vai tomando forma, deixa ele depressivo, deixa ele mal. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado, nós temos que vigiar muito os nossos pensamentos, para evitar que nós mesmos criemos esses tipos de energia que podem nos atingir. O nono sintoma é uma coisa muito legal, mas que pode assustar as pessoas. Você recebe mais recados do astral, do plano espiritual, do que as outras pessoas. Só que esses recados às vezes podem assustar você. Às vezes um objeto se move, cai, um barulho, que é para chamar a atenção de alguma coisa. E quando isso acontece, geralmente você se liga em alguma coisa que está acontecendo, ou ia entrar alguém na sua casa e por causa do barulho não entrou, ou você não estava percebendo alguma coisa e começa a perceber, se liga numa situação. É um tipo de aviso que você recebe. Só que como você não sabe, então muitas vezes você fica assustado. Nem tudo que acontece é ruim. Tem coisas que são para chamar a nossa atenção mesmo. Por isso que é muito importante você aprender a desenvolver e trabalhar com essa mediunidade para você não assustar também e sair gritando e banindo coisas que são seus protetores. São coisas boas que vieram para ajudar você e para dar recados para você.
Agora o 10º e último tópico mais intrigante, a materialização de objetos e de espíritos. Vocês sabem que tudo obedece a um processo de energia, espírito e matéria. Então o espírito, se aproveitando da energia ectoplasmática ou bioplasmática do médium, ele é capaz de se manifestar fisicamente. Verdade, ele se torna tátil, como nós, assim. Normalmente os espíritos, os médiuns videntes, eles enxergam espíritos, mas eles não estão materializados. Porque o médium, ele é capaz, nesse caso, de desdobrar a sua visão e enxergar o espírito. Já o espírito materializado, o que é um tanto mais difícil, ele se torna visível para todo mundo. E não é só isso. Há casos de médiuns fazendo materializações de objetos que surgem do nada, caem do teto, terra, flores, enfim, coisas que você vê aparecer na frente dos seus olhos. É muito interessante isso, né, pessoal? Um detalhe muito importante é que o médium de efeitos físicos, ele não se sente exausto assim logo de cara, ele não se sente tão cansado e tragado como outros médiums se sentem às vezes. Ele se sente até um pouco elétrico, assim, energizado, muito ativo e muitas vezes não consegue nem dormir depois de terem doado esse tipo de energia. É porque ele é um canal que puxa energia e fica também bastante energizado, mas depois de um tempo ele vai ter uma queda energética e vai se sentir exausto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem para que mais pessoas possam entender esse dom delas. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nada. Verifiquem se a inscrição de vocês não foi cancelada, porque o YouTube cancelou muitas inscrições aqui do canal, gente. Então, se inscrevam novamente, por favor. E ao mesmo tempo, venham estudar conosco. Torne-se membros do canal. Você pode clicar ali como neófito ou como aprendiz e você vai receber estudos toda semana, vai participar de lives conosco. Vamos se tornar magos, pessoal. Vamos administrar essa mediunidade melhor ainda. Magos ou bruxos de verdade. É isso aí. Beijo da bruxa e até a próxima. Tchau, pessoal.